Fala galera, bom dia. Pessoal, resolvi gravar esse vídeo virado pra janela aí. A gente tá olhando pra esse sol top, né? Pra esse tempo bonito. E pessoal, eu quero falar hoje sobre a queda de Adão. Eu quero falar sobre a queda de Adão e a restauração de Cristo. Às vezes a gente não interliga e não consegue enxergar como Cristo ele veio substituir o Adão, ele veio substituir, ele é o novo Adão, né? E eu quero falar sobre isso rapidinho e qual a importância disso para a nossa vida como cristão. Então vamos lá. Adão ele entra no processo de queda quando ele cai nas três áreas, tá? Ele cai no corpo quando ele come do fruto, ele cai na alma quando ele acusa Eva, ele cai no espírito quando ele acusa Deus. A gente precisa identificar isso. A gente precisa identificar o homem como a tricotomia que é o homem, que é o corpo, alma e o espírito, para a gente entender a importância e relevância disso lá na frente, tá? E nós, quanto corpo, alma e espírito, onde o espírito ele vem para dar direção para a alma e a alma vem para governar o corpo, a gente entende que isso tem uma relevância principalmente na restituição e na restauração que Cristo fez no começo do ministério dele. Então, Cristo, lá na tentação, quando você lê Cristo, não estou falando que Cristo foi tentado só nessas tentações, tá? Mas o autor lá, tanto Mateus quanto acho que Marcos também, ou Lucas, vai relatar isso de novo. Ele faz questão de enfatizar as três tentações. E os 40 dias de jejum de Jesus no deserto, ele no começo, antecede o ministério dele. Antes dele começar, ele passa por a restauração do caminho que Adão destruiu, que foi o corpo, a alma e o espírito. Então, relembrando, Adão cai no corpo quando come, ele cai na alma quando acusa a mulher, tá? E ele cai no espírito quando ele acusa Deus. Então, quando a gente vai lá para Mateus, quem tiver à disposição aí, deixa eu ver onde é que está aqui, está logo no comecinho, Mateus 3, Mateus 4, fala sobre a tentação de Jesus. Logo no versículo 3, você já vê a primeira tentação de Satanás. Ele fala assim: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, Satanás ele começa a tentar ali a Jesus na área do corpo, porque ele estava 40 dias de jejum e ele estava com fome. E ele fala: se és filho de Deus, manda transformar em pão. Jesus responde com uma coisa fora de série, né? Porque Jesus foi e é um grande pensador. E ele fala assim: está escrito, entre outras coisas, claro, né? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cara, você vê a primeira restauração de Jesus quanto ao quesito corpo. Qual é a direção que o corpo deve ter? Ele fala assim: o homem não vive só do que ele se alimenta. O homem não vive só do que ele come. O homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Então, ainda que ele não coma, ele vai ver da palavra que vem de Deus. A palavra de Deus para Adão embora Adão não tenha comido por fome, mas Jesus está dizendo assim: a palavra que Deus deu para Adão não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, coma da árvore da vida. A palavra de Deus era: coma da árvore da vida e não coma do bem e do mal. E Jesus está falando assim: o que Adão fez lá de comer pelo olhar, né? Depois a gente vai falar sobre a restauração do caminho de Eva, mas o que Adão fez lá de comer porque foi dado, porque foi Deus, ele deveria ter comido da palavra que saiu da boca de Deus, que foi: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, coma da árvore da vida. E aí Jesus vem dando a primeira porrada em Satanás, restaurando o corpo. E aí Satanás, ele não satisfeito, ele fala: então o diabo levou uma cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos e eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma, em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Cara, essa é a parte da restauração da alma. A alma tem o costume de responsabilizar os outros e não a si mesmo. As pessoas, elas têm o costume de se vitimizar,
de colocar culpa em outras pessoas e não assumir a responsabilidade e não assumir a culpa do que se fez. Adão, ele culpa a mulher e ali ele cai e ele destrói o quesito alma, e Jesus vem assumindo a responsabilidade. Como assumindo a responsabilidade? Ele fala assim, cara, eu não vou me jogar para que os anjos eu sei da promessa e eu creio na promessa, eu não preciso me jogar. Ele fala assim, eu não preciso provar o meu Deus, botar o meu Deus à prova para saber que isso vai se cumprir. Então Jesus assumiu a responsabilidade, ele assumiu a responsabilidade das suas ações. Ele falou assim, eu não vou fazer isso porque eu não vou tentar meu Deus. Mas ele sabia que a palavra que Satanás estava falando, que vinha da Bíblia, a palavra que ele citou, uma palavra de Deus, era uma palavra verdadeira. Mas ele confirma essa palavra dizendo assim, eu não preciso me jogar para provar que Deus vai me pegar, porque eu sei que ele vai me pegar. Então, Adão, da mesma forma, ele não assumiu a responsabilidade e Jesus vem assumindo a responsabilidade. Aí vem o quesito espírito. E aí o Satanás vem com a última tentação para Jesus, nesse quesito de 3 tentações. Ele fala, levou ele a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse, retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, só ele preste culto. É só ele que é digno de todo culto, só ele que é digno de toda adoração, só ele que é digno de todo louvor. Eu tenho visto ao longo da caminhada cristã e convendo dentro de alguns ministérios, pessoas criticando católicos que adoram imagem e adorando pessoas criticando espíritas ou qualquer outro tipo de seita ou religião e adorando trabalho, adorando função, adorando cargo, adorando um monte de coisa. E aí essa é a tentação que vem do espírito. E a adoração é uma coisa muito interessante, porque Satanás falou assim, olha, se você se prostrar diante disso, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar o reino. E a prostração, né, quando a gente fala lá das histórias do 300, né, que é 300 na Bíblia, né, que eles são escolhidos porque eles não se prostraram para beber, eles não levaram a boca a água, mas eles trouxeram a água, a boca com as mãos, né, e aí foram escolhidos os 300 que foram guerrear. Quando ele fala de prostração, eu acho isso muito legal, porque a adoração tem tudo a ver com o que você se prostra. Se você se prostra diante a finança, se você se prostra diante a líderes, se você se prostra, entre outras coisas que a adoração tem. E Jesus vem restaurando, porque Adão, ele veio de se prostrar diante de Deus e falar, Senhor, eu pequei no corpo, eu pequei na alma, mas eu não quero pecar no espírito. Eu não vou acusar o Senhor. Se ele, Adão, depois do pecado, ele tivesse se prostrado e adorado Deus e reconhecido, que caminho teríamos? Porque a restauração do espírito é ela que dá direção para a alma, é ela que dá direção para o corpo. Quando ele cai no corpo e quando ele cai na alma, já se mostrou que ele não estava tendo direção do espírito. E Jesus, ele vem e restaura isso. Ele fala assim, Satanás, eu sei que você conseguiu implementar isso em Adão. Eu sei que você conseguiu quebrar o corpo, conseguiu quebrar a alma, e eu sei que você conseguiu que o espírito dele se prostrasse. Mas aqui está o novo Adão, que veio para restaurar o corpo, a alma e o espírito. E eu quero que você reflita e pensa qual é a importância da restauração do corpo, e da alma e do espírito, porque é uma base da terra para o céu, o corpo, a alma e o espírito. Ou seja, o espírito que está no céu, que governa sobre o nosso espírito governa sobre a nossa alma, e a nossa alma governa sobre o nosso corpo. Enquanto a gente não realinhar
e viver da terra para o céu, a gente vai sempre viver pelas emoções, a gente vai sempre ter ações e atitudes pelo corpo, pelo que a alma faz, vai ver assim, quando nós nos convertemos e aceitamos a Cristo, nós não nos convertemos a uma religião, ou nós não, que Cristo não é uma religião, Cristo é família, mas enfim, não é sobre isso que eu vou falar agora, mas quando nós não nos convertemos somente a uma igreja, quando nós levantamos a mão para uma igreja, mas não levantamos a mão para o Pai, quando nós levantamos, e eu não estou falando ir a conta um templo em si, tá? Que isso fique claro. Quando nós não convertemos a Cristo, nós não realinhamos o que tem que ser realinhado, que é o Espírito dominando sobre a alma, dominando sobre o corpo. E a restauração, como Cristo estava na terra, ele vem restaurar de baixo da base para cima. Ele restaura o corpo, porque foi no corpo a primeira coisa que Adão caiu. Ele restaura a alma, porque foi a segunda coisa que Adão caiu. E ele restaura o espírito, que foi a terceira coisa que Adão caiu. No entanto, a restauração foi para que a gente vivesse o céu na terra, é do céu da terra. O véu se rasgou de cima para baixo, vindo destruir todas as obras que antes foram feitas. Ele vem com um novo princípio. E eu tenho, aproveitando para você, uma nova palavra em cima também disso que Cristo veio e disse: um novo mandamento vos dou. Ou seja, o novo, ele é mais importante. O novo mandamento, ele veio para substituir alguma coisa. Ele fala assim: um novo mandamento vos dou, ama ao teu próximo como eu te amei. Antes, o princípio era, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque nós amamos o padrão de amor para amar outras pessoas. O quanto eu amo outras pessoas. E Cristo eleva o padrão. Ele leva para um outro nível o amor. E ele fala, ama como eu te amei. Vive como eu vivi. Anda no caminho que eu preparei para você. E eu vou falar sobre a restauração do caminho de Eva, e eu sei que vocês vão ficar impactados com o quão coerente é a restauração do caminho de Eva, e que você seja livre das amarras do diabo, seja livre de amarras de homem, que você seja livre para adorar a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Seja livre, não seja preso à doutrina, não seja preso à religiosidade. Reconheça em você, quando eu falo contra a religiosidade, não é que eu não tenha religiosidade. Pelo contrário, eu sei que eu tenho religiosidade e o Espírito Santo vai me mostrando algumas delas para eu perder, para eu tirar, e eu vou sendo corrigido ao longo do caminho. Quando eu falo e eu combato a religiosidade, não é de alguém que não tem, mas é de alguém que está cansado de ver cristãos que não querem pensar, cristãos que querem viver sobre julgo de pessoas, cristãos que só se decepcionam com pessoas porque vivem em adoração a pessoas, em adoração a religiões, em adoração e não vivem na comunhão da igreja. Então eu quero te incentivar a viver sim na comunhão da igreja de Cristo, sendo um ser pensante como Cristo foi, ensinando e transbordando como Cristo transbordou e vivendo a restauração que ele implementou, vivendo um espírito que domina a alma, que domina o corpo. Beleza? Tenha um excelente dia, faça do seu dia o melhor dia possível, faça do seu dia um dia excelente, em nome de Jesus. Tamo junto, até depois do fim. Abraço.